o senhor não antecipou, né, o motivo da sua presença aqui com o doutor Jamilson Veras. Já que o senhor não antecipou, a gente está deduzindo aqui que pode ser aquela situação que foi criada durante essa semana com relação à questão do estádio Carlos de Alencar Pinto. É mais ou menos por aí, presidente? Boa tarde novamente. Sem dúvida, né? Ceará, assim, sempre que está no momento de voo de cruzeiro, sempre aparece alguém querendo criar aí um fato novo, né? Um fato novo e que acaba, de alguma forma, trazendo para o torcedor do Ceará e, evidentemente, para as pessoas que não estão acompanhando muito bem as coisas, uma certa preocupação. Haja visto o que aconteceu até, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, com relação ao nossa cidade de Vozão. Entraram também com uma ação, foi ano passado, né? Foi em dezembro. Com ação dizendo que aquela aquisição estava sob uma certa suspeita ou coisa que o vale, nós no fundo nós estamos quitando o equipamento agora. Então, foi claro que a gente teve que intervir no processo, né? E o Jamilson depois pode falar um pouco sobre isso, e nos tirou daquela lide lá, que nada tinha a ver com o Ceará. Aquilo ali era uma discórdia, uma briga, um conflito entre o antigo proprietário e a construtora. O problema é que nada tinha a ver com a operação de aquisição que você tem. Mas criou-se, né, essa celeuma, e até os autores acabam indo vazar isso na imprensa para querer fazer uma nuvem de preocupação ou de temor para que a gente se sinta assim um pouco fragilizado no que diz respeito à questão. Mas nós estamos absolutamente tranquilos com relação a essa situação. Na verdade, esse imóvel pertence à associação desde 1944, tá certo? Em alguns momentos, né, nos últimos períodos, no tempo que eu tive aqui, e já ouvi, e outras pessoas do clube também disseram que esse pessoal já tentou outras oportunidades, de tirar algum proveito financeiro do clube, tá? E sempre foi negado, porque, na verdade, esse imóvel ele é de uso do clube vitalício, né? Foi decidido isso numa assembleia, na associação, pelos fundadores da época. E, claro, eles estão aí tentando criar alguma situação que leve a gente a algum nível de negociação para terem esse proveito financeiro, que nós, evidentemente, não vamos, nem de longe, embarcar nisso, né? O direito de entrar ação contra qualquer um, todo mundo tem. Agora, claro que quando você entra com ação, você também tem os riscos daquela ação não prosperar, e você tem que pagar custas, sucumbência, né, etc, etc, etc. Isso aí o Jamilson pode explicar para vocês. Então, nós estamos tranquilos, tá? Achei um oportunismo muito grande, porque nós estamos na Série A, isso evidentemente. Dizem a Associação dos Amigos do Ceará, agora tem que mudar para a Associação dos Inimigos do Ceará, né? Tem familiares que já me ligaram, da família, revoltados com a postura de duas pessoas que são da família que impetraram essa ação, quer dizer, parentes deles, revoltados e se colocando, inclusive, à disposição para testemunhar ou para levantar provas para que esse ato, vamos dizer assim, equivocado ou oportunista dos que ingressaram com a ação sejam efetivamente resolvidos, né? Mas isso aí, pode ter certeza, o torcedor do Ceará, a imprensa cearense, Conselho Deliberativo e sócios, que não existe nenhuma possibilidade de êxito com relação a isso, tá? Então, passa aqui para o Jamilson, até para aproveitar aqui, o Jamilson já mesmo, tecnicamente, ele conhece o processo, ele leu lá, teve paciência para ler lá aquelas folhas que estão ali, que é a inicial do processo, e eu queria que ele esclarecesse um pouco aí para vocês. Boa tarde a todos. Com relação à associação, como ele é bem narrada na inicial, ela foi criada em 42, e ela teve o fim específico de comprar um imóvel, onde esse imóvel seria o centro de treinamento para o Ceará Esporte Clube, enquanto vida o Ceará Esporte Clube tiver. O Ceará Esporte Clube já é um clube de 104, vai fazer seu aniversário esse ano e vai continuar por mais muitos e muitos anos. Então, não tem motivo
de qualquer alteração fática, jurídica dessa situação. Foi reportado na inicial, e inclusive em alguns sites, de forma até equivocada, que o clube pagava de qualquer forma, de alguma forma, algum tempo pagou uma remuneração a essa associação. A associação ela nunca teve contrato com o Ceará Sporting Clube. Esse estatuto que existe, nem a assinatura de Ceará Sporting Clube, por meio do seu presidente do Conselho Deliberativo ou diretoria executiva, em qualquer época, existe. Então, não existe cobrança, porque não existe obrigação de pagar. Não existe dívida, porque nunca existiu obrigação de pagar. O clube, sim, está plenamente tranquilo com relação à ação. E tanto a associação está intranquila que ela entrou com um pedido de justiça gratuita, que obviamente foi negado, porque quem entra com ação cobrando 12 milhões de reais e vem pedir justiça gratuita para não pagar as custas. Ele não está com medo de não pagar as custas, está com medo de perder o processo e pagar a sucumbência, que representa entre 10% e 20% da ação. Então, o Ceará Esporte Clube, torcedor, Conselho Deliberativo, fique tranquilo que na casa do Ceará eles não vão mexer. Inclusive, até talvez essa receita extra entre para a gente, né? Desses 10% da ação ou 20%, dependendo da coragem deles prosseguirem com esse processo. O presidente, em cima do que o doutor Jamil está falando, né, aproveitar que ele está aqui para a gente explorar um pouco mais esse tipo de situação, em algum momento passou por pensamento, em reunião, de vocês tentarem, sei lá, sei nem se existe, a gente é leigo no assunto, uma espécie de acordo para não mais pertencer à associação e sim pertencer somente ao Ceará? Isso é uma possibilidade? Eu posso até responder. Olha, da nossa parte, desde que fosse alguma coisa factível, mas até alguns anos atrás, um grupo nos procurou para tentar construir aqui uma arena, né? E um dos que atrapalhou muito foi o pessoal que compunha essa associação, né? Que criava sempre muita dificuldade para a coisa acontecer. Eu acho que a gente vai ter outros meios jurídicos, né? Nós estamos estudando, de esse imóvel ser não só de posse, mas de propriedade do clube. Mas isso é um assunto que a gente precisa preservar ainda aqui dentro da nossa intimidade, dentro da nossa estratégia, mas nós temos elementos suficientes para fazer essa transferência definitiva. Vamos agora aguardar os próximos capítulos, que certamente serão escritos pela associação, haja vista que eles terão que pagar as custas e, pagando-as, aí efetivamente correr os riscos da sucumbência. Nós estamos esperando para saber qual é o próximo passo. Exatamente. Pronto, só para acrescentar, a associação, e em diversos documentos oficiais, ela sempre demonstrou a finalidade exclusiva e o objetivo exclusivo desse imóvel, é dispor ao Ceará Esporte Clube. Nunca foi para dispor à associação, foi para dispor a Ceará Esporte Clube. Então, o ânimo dela sempre foi esse. Então, diante dessa situação, a gente estuda, sim, a legalização desse ânimo por via documental. Então, é uma possibilidade, sim, bem factível que isso venha a ocorrer.